O pai de família não vive sem oração. E o servo de Deus que deseja morar no céu também não pode viver sem oração. Vocês concordam, sim ou não? Então eu quero ensinar algo para vocês. Eu aprendi lendo esses textos e essa história muito me impacta, porque a oração é uma fonte de recursos onde você obtém vitórias, onde você obtém conquistas. Então nós iremos aprender um pouquinho com essa história, e para isso eu convido você a fechar os olhos mais uma vez para nós orarmos. Pai querido, nesse momento nós estamos reunidos em Teu nome, porque o Senhor é muito bom para conosco, nos dá esse privilégio de poder entrar na Sua presença através da oração. Então fala de maneira muito especial, e que saímos aqui mais motivados a viver o estilo de vida de oração. Então nos abençoa nesse momento, nos enche de esperança, de fé e da dependência do Senhor. Oramos também pelos nossos amigos que estão conectados pelas redes sociais, que Deus abençoe cada um deles agora, que ao ver essa mensagem, seu coração se abra para esse Deus maravilhoso. Nos abençoa com a Tua palavra, em nome de Jesus. E os servos de Deus dizem amém. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, noite de domingo do dia 29 de dezembro de 2024, último domingo deste ano. Este é o professor Galberto. Eu quero que Galberto. você preste bastante atenção. Diz assim, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: olha, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar morto da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e decidiu fazer o que, irmãos? Buscar o Senhor. E proclamou o que? Um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir o que? Socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe com essa leitura tão especial. O que é que nós temos aqui? Josafá viveu momentos bons do seu reinado, dias plausíveis, felicidades, de alegria, de conquistas. E agora a Bíblia diz que depois destas coisas veio uma notícia para ele: olha, os moabitas, os meunitas, eles e alguns de Amon estão aí para atacar o império de Judá. Então, recebendo essa notícia, Josafá, diz a Bíblia, que teve um sentimento aí. Qual foi o sentimento? Irmã? Medo. Quando chega uma notícia que não é muito boa para você, qual é a sua sensação? Medo, angústia, não é? De temor, preocupação. E aí daquela notícia para frente gera um desconforto, é ou não é? Geralmente o desconforto pode bater conta da nossa família, do nosso coração. E não foi diferente com o rei Josafá. Quando ele soube que seria atacado o seu reinado, todo o seu povo, ele, além de sentir medo, e o medo é uma reação primária do ser humano. Eu tenho medo. Você tem medo, sim ou não? É possível que você tenha medo de barata. Alguém tem medo de barata aí? É possível que alguém tenha medo de sapo. Tem gente, tem os casados aí, tem marido que tem medo da mulher, mulher medo do marido, né? Tem pai que tem medo do filho, filho medo do pai. Talvez você tenha medo de andar no escuro, né? Talvez você tenha medo de enfrentar o sucesso. Não vou arriscar, né? Porque se eu for para a Argentina, né? A Fernandinha aí, tá?
Se eu for para outro lugar, eu não vou me dar bem. Então, geralmente há um sentimento de medo quando a gente enfrenta o novo, sim ou não? O novo geralmente nos dá medo, porque é um desafio. E Josafá, diz a Bíblia, que ele teve medo, mas o medo não travou. E você sabe, o pastor Bulhão, ele diz que 95% dos medos são gerados na mente. E geralmente o medo trava as pessoas, sim ou não? Geralmente quem tem medo trava. Quem tem medo fica paralisado às vezes, neutraliza. Que é um sentimento muito forte, que é um impacto grande que a gente sente, né? E eu me lembro que eu estava em um lugar, pastoreando aquela manhã, pregando, e após o culto, alguém me abraçou e disse: pastor, eu tenho medo, porque eu estou com a minha mãe no hospital, não vai bem, eu tenho medo que ela morra, eu só tenho ela. E ali aquela pessoa travou, ela não conseguiu mais falar depois disso. O medo trava as pessoas. Mas o medo aqui não travou Josafá. O medo levou Josafá a ter uma ação, uma atitude. Qual foi a atitude dele? Vai para o texto aí no verso 3. Ele teve medo, mas ele teve uma atitude. Ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão dele? Buscar auxílio. Quando a preocupação chegar na sua vida, quando a doença bater a sua porta, ou qualquer outra adversidade chocar com você, a sua atitude deve ser buscar auxílio. Ele poderia ter dito: sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar recursos nos outros reis. Eu vou buscar apoio em outras pessoas que têm carros, cavalos, que têm recursos. Mas ele buscou a quem? Ao Senhor. Isso me ensina uma lição. Primeiro, quando a adversidade chegar, quando o problema vier, quando a situação desagradável chegar, busque ao Senhor. Faça do Senhor a sua força, o seu refúgio, o seu amparo. A lição que eu aprendo aqui é o poder da humildade. Vocês concordam? Um rei, não era fácil, um rei buscar a Deus. Mas, nos dias de hoje, o sentimento de humildade é porque existe um relacionamento com Deus. Jesus disse assim, aprendei de mim, completa aí, que sou manso e humilde. Humildade não é para todos. Humildade é para quem se relaciona com Jesus, sabia disso? Humildade não é para quem está na igreja, porque tem muita gente da igreja orgulhosa, sim ou não? Tem gente orgulhosa porque tem um carro novo, uma casa nova. Tem gente só porque pintou a fachada da casa, se orgulha, se engrandece. E você sabe, hoje é o último domingo do ano de 2024. Daqui a pouco nós passaremos por uma transição. Um ano velho inicia um novo, só que alguns continuam com atitudes velhas, comportamento velho, caráter velho, usam roupas novas, tênis novos, mas continuam rebeldes, com mesmas atitudes negativas. Mas o que eu quero dizer para você, que humildade é quando eu desenvolvo relacionamento com Deus. Isso nós vemos aqui na história de Josafá. Um homem que teve medo, mas não permitiu o medo lhe travar, e com humildade buscou auxílio. Há um texto na Bíblia que diz assim, busquei de madrugada, me buscam, me acharam. Sabe o que é isso? É humildade. Humildade é um sentimento que houve em Jesus. Na verdade, humildade era parte do caráter de Jesus. Era um dos atributos de Jesus. Primeira lição, guarda aí, humildade. Pergunta: você tem sido humilde? Tem você buscado ao Senhor? Existe uma outra situação que é interessante, que é o secularismo. O que é que o secularismo prega? O secularismo prega assim, enquanto eu estiver bem, eu não preciso de Deus.
saúde, dinheiro, casa, comida, amigos. Enquanto eu tiver nessas condições, eu não dependo de Deus. Mas quando o problema chegar, eu recorro a quem? A Deus. E quando o problema passar, eu esqueço de Deus. Isso é secularismo. Então Deus está dizendo assim para mim e para você, ó, querido filho, aprenda a ter humildade. Busque a mim. Buscai ao Senhor, disse Isaías, enquanto se pode invocar, enquanto isso é humildade. Pergunto, você tem desenvolvido sua humildade em buscar ao Senhor? Tem você buscado a Deus? Uma outra coisa que é interessante aí é que Josafá, além dele ter buscado ao Senhor, ter tido uma vida de oração, ter buscado a Deus, algo impressionante aconteceu. Diz a Bíblia que ele convocou todo o povo de Judá. Para quê? Para jejuar. Se a oração é uma ferramenta forte e precisamos dela, Leonardo Ravenhill, ele cita uma frase sobre oração que diz assim, ó, a única preocupação do diabo é impedir os cristãos de alcançar o território da oração. Quando Josafá disse assim, olha, vamos buscar todo mundo ao Senhor, nós precisamos orar a Deus, contar com Deus. A verdade toda vez que você ora, Deus vai te ouvir. Às vezes Deus vai te responder na hora. Outras vezes Ele diz assim, ó, espera um pouco. Em outro momento Ele diz, não é agora. Mas de qualquer hora, qualquer momento Ele vai nos ouvir. Interessante você entender isso, que Deus vai sempre nos ouvir. Talvez a resposta não seja como você espera, imediata. Mas veja uma coisa, não permita que nada na vida atrapalhe você de entrar no território chamado oração. Oração, para muitos, é a última opção. Outro dia alguém disse assim, ó, pastor, ora por mim, porque eu já recorri a advogado, já fui não sei aonde, na justiça, já fui em todos os lugares, mas agora eu decidi buscar a Deus. Muitos têm feito da oração a última opção, quando deve ser a primeira ação. E isso Jesus deixou bem claro para nós. Então Josafá orou, dizendo assim, olha, vamos buscar todo mundo ao Senhor, porque dele virá o socorro, amém? Se você está em apuros, em situações adversas, não tem socorro em outra pessoa, a não ser Deus. Ele é o autor da vida, Ele é a própria vida, é Ele quem está contigo. Ele disse, jamais te abandonarei, amém? Então recorra a Deus, busque a Deus. Não permita que nada nesse mundo impeça de você viver no território chamado oração. A oração deve ser a primeira opção de todos nós que somos cristãos. Segunda coisa que eu aprendi aqui é, não desista de clamar, persevere com fé. Quando ele reúne todo o povo para jejuar, ele estava dizendo assim, ó, em algum momento alcançaremos a vitória. Não se preocupe, vamos buscar ao Senhor, vamos pedir socorro a Deus, vamos buscar pessoas de outros lugares, vamos unir a nossa fé, e a nossa fé nós precisamos perseverar, não precisamos desistir de clamar, porque quem grita alto é ouvido por Deus, amém? Quem clama mais alto, não porque Deus é surdo, né? Mas porque em algum momento, Isaías disse assim, ó, clama a plenos pulmões, grita bem alto, grita no último grito. Quando for o último grito, talvez seja a ação de Deus para agir em mim, em você e pelo povo. Persevere na fé. Olha o que aconteceu aí, vai lá para o verso 18. Igreja assim, Adventista do Sétimo Dia do então bairro de Josafá se Alvorene, noite de prostrou domingo do dia com o rosto 29 de dezembro de e todos os 2024, judaus, o último de Jerusalém, domingo também deste se ano. prostraram E este é o diante professor do Senhor Alberto. e o adoraram.
E ele foi que fez: os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor Deus em Israel, em voz alta. Não desista de clamar, grite em voz alta. O ato de gritar em voz alta não é que Deus está surdo, é que Ele está disposto a te ouvir. Ele vai sempre ser exaltado toda vez que nós clamamos. Aí no verso 20 diz assim, na manhã seguinte se levantaram cedo e foram para o deserto de Ecô. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas e vocês serão bem sucedidos. Não desista de clamar, persevere na fé. Sabe por quê? Porque a ação, a importância da fé inabalável leva à vitória do povo de Deus. Foi o que aconteceu aqui. Quando eles viram a perseguição, gritaram, clamaram, buscaram a Deus, receberam de Deus socorro, cedinho eles correram. Agora o que foi que aconteceu? O povo vinha. Quando o povo vinha, Deus pôs o meio de o povo desviar para não ir contra o povo de Deus, porque Josafá, sabe, toda vez que nós orarmos a Deus, Deus vai fazer o inimigo desviar, ou Deus vai prover o meio do inimigo ser destruído no percurso que vier contra nós. Lembra? Quando o povo sai, quando Moisés pisou na água, que o mar se abriu, aí a Bíblia diz que atrás vinha quem? Faraó e todo o seu exército. E quando o povo passava, as águas vinham e destruía quem? O povo de Faraó. Sabe, Deus sempre vai estar conosco. A nossa fé precisa ser inabalável. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé? Alguns dizem assim: a fé está dentro de mim, né? A filosofia diz isso. A fé está dentro de você. A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir, completa aí, e o ouvir da palavra de Deus. A fé não está dentro de você. Diz a Bíblia que a fé é um dom de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? É graça, é fé, salvação. Então a fé não está dentro de você. A fé se desenvolve quando você busca a Deus. Quando chegam os problemas, aí é que a sua fé deve entrar em ação. Mantenha a sua fé inabalável, amém? Mantenha confiança em Deus. Um dia o salmista disse: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiaremos no Senhor, nosso Deus. Em quem você tem crido, em quem você tem confiado, em quem você tem depositado sua fé. Sem fé, disse Paulo, é impossível agradar a Deus. E João chega a dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa. Fala bem forte aí. A vitória que vence o mundo, fala bem forte, é a nossa fé. A fraca. Só os vivos. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Olha aí, agora o computador tremeu. Mantenha viva a sua fé em Deus. Alguém disse um dia para mim: pastor, eu estou passando por um problema e minha fé cresceu, né? A sua fé cresce quando você se relaciona com Deus, mas ela entra em ação quando chega as adversidades, os problemas, os desafios, né? Então, sua fé precisa ser inabalável. Agora vai lá para o verso 27. O verso 27 eu termino aqui com esse texto aí, viu? O verso 27. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, então, noite de domingo do dia 29 de dezembro de 2024, o último domingo deste ano. E este é o professor Galberto. Voltaram para Jerusalém com o que, queridos? Com alegria. Por quê? Porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria. Qual foi a alegria? Com a vitória sobre os seus. Amém? No início, Josafá buscou a quem? A quem? E se ele tivesse buscado recursos em quem? Pessoas, recursos financeiros, nos bens materiais,
ele teria alcançado a vitória? Talvez pelos bens materiais. Talvez a conquista seria, porque nós temos recursos, porque nós temos dinheiro, porque nós temos os melhores dons, talentos, as melhores habilidades. Mas quando ele buscou o Senhor, Deus já providenciaram o quê? A vitória. Não se preocupe, que na hora certa Deus te dará a alegria da vitória em Cristo Jesus. Então eu quero dizer a última lição aqui. O vivo poder de Deus deve ser experimentado na vida do Filho de Deus, amém? O poder de Deus é quando buscamos. Alguém disse a frase que é bem comum, todos sabem: mais oração, menos oração, nenhuma oração. Quanto menos você ora, menos poder tem. Quando você não ora, você não tem poder algum. Mas quando você ora, você alcança mega poder. Amém? Ellen White tem uma frase que eu gostaria de terminar com ela, dizendo assim, a oração é ordenada pelo céu como meio de alcançar êxito no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. Amém? Porque a oração é ordenada pelo céu, irmão, como meio de alcançar êxito no conflito. Estamos vivendo um grande conflito. E não tem como obter vitória se não for por oração. A vitória de Josafá não foi porque ele tinha cavalos, recursos financeiros, foi porque ele buscou o Senhor. Toda vez que você busca o Senhor, mais cedo ou mais tarde a vitória virá. O poder de Deus será experimentado na sua vida quando você busca o Senhor. E como resultado é vitória. Você quer que em 2025 seja um ano de muitas vitórias? Você quer que o ano 2025 seja de muitas conquistas? Então veja onde você foi derrotado em 2024. Aonde você foi derrotado? Eu fui derrotado porque eu não estudei a missão da escola sabatina. Eu fui derrotado porque eu deixei de fazer o culto familiar. Reúna a sua família sobre o altar do Senhor. Busca Deus. Busque a Deus em família. E a orientação que a igreja dá é de 7 a 10 minutos. Isso é tão edificante, é vivo, é eficaz. Se envolvam mais na missão. Eu não cresci mais porque eu vi os irmãos trabalhando e eu fiquei parado. Trabalhe para o Senhor. Desenvolva o dom que há em ti, não enterre o dom que há em você. Sabe, queridos, você quer experimentar vitórias na sua vida em 2025? Busque mais a Deus. Tenha a mesma atitude de Josafá. Ore mais a Deus. Mantenha vivo o seu relacionamento com Deus. E sabe, todos os dias nós temos que matar o inimigo. O nosso eu, o nosso orgulho. Mas Deus quer te dar vitória. E eu quero obter muitas vitórias, não pelos meus esforços, pela minha intelectualidade, mas pelo poder de Deus na minha vida. Quer você isso também? Então fique em pé. Eu quero terminar cantando o hino Vitória em Cristo, hein? Vamos cantar esse hino Vitória em Cristo. Que Jesus te conceda muitas vitórias. Música gera direitos autorais, portanto, vamos encerrar aqui. Quando eu e você começarmos a ter essa atitude, o último vídeo muitas vitórias do domingo aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreno, deste ano de 2024. A igreja será diferente quando convidamos a todos a estar conosco. A vitória ela pode ser coletiva quando cada um fizer sua parte. Aos mesmos mas a vitória também ela é individual. As lutas são individuais, mas a vitória é certa pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pontinha, canta aí. Esta é a professora Rebeca Veras e nós ouviremos a mesma em shorts, ok? Procure em shorts. Ela cantando, você vai encontrar. Valeu, Jesus. Tchau, pessoal. Feliz ano novo.